Pessoal, agora nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho do planejamento digital, né? Então, diagnóstico e planejamento em ortodontia é fundamental. A gente sabe, então, independente do tipo de aparelho que você está usando, hoje a gente está focando até uma das modalidades, uma forma de tratamento, de conseguir resolver e obter os resultados. Agora, diagnóstico e plano de tratamento é sempre o mesmo. A diferença é o seguinte: a partir do momento que a gente tem o quê, né? A gente tem uma plataforma digital, um software digital, a gente já começa a ter, digamos assim, mais ferramenta, mais informações. E a gente, ao mesmo tempo, você consegue até aquele profissional que foi treinado muito bem, né, e conhece, ao mesmo tempo, muito bem também o software e tem essa habilidade, digamos, digital, ele vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ser um melhor profissional, conseguir resultados melhores. Então, como o GPS, ele vai fazer um motorista, às vezes, ser um melhor motorista, ele fazer viagens mais seguras, às vezes chegar mais rápidos. O planejamento digital, da mesma maneira, dentro de um tratamento ortodôntico, ele vai oferecer essa oportunidade. Se a gente parar e imaginar a definição do que é o dinâmico, né, de um processo dinâmico, seria tudo que está em movimento. E nós somos nada mais, nada menos do que construtores, né, criadores de sorrisos, né? Então, o nosso diagnóstico e o nosso tratamento, com certeza, tem que ser feito sobre o quê? A gente tem como objetivo final que ele tenha função, estética e equilíbrio facial, né? Então, é super importante a gente estudar o quê, né? Fazer o diagnóstico em cima desses pacientes com um sorriso, digamos, em movimento também, né? Então, você vai ver que de um tempo para cá, eu praticamente defini uma forma e um sistema de diagnóstico e planejamento que eu chamo de dinâmico, né, da Ortho-i. E é isso que eu vou dividir a partir de agora com vocês, né? Então, a gente tem o diagnóstico, que vai desde, né, da coleta dessas informações digitais para poder fazer o diagnóstico, e depois, se você fazer o design, né, do seu sorriso dentro das normas de oclusão e de função e de estética facial, ok? Então, não só o diagnóstico vai estar, né, em movimento, como também o quê? O nosso plano de tratamento. Por quê? Como eu falei, você pode até fazer, o ortodontista, ele vai estar Ele vai estar remotamente, né? Ele pode fazer esse plano digital de qualquer lugar, né? Como o nosso paciente também vai ser dinâmico, o paciente ele vai estar em qualquer lugar com o seu aparelho durante o seu tratamento ortodôntico. No caso, se ele estiver usando alinhadores, ele pode até realmente morar em outro país, em outros lugares distantes e manter esse tratamento. Então tem esse dinamismo, essa mobilidade. Então o paciente tem, o ortodontista tem, né? Então o plano de tratamento ele está móvel dentro desses conceitos atuais. E também a gente vai ver que, eu vou explicar mais para frente, que a gente vai, o que vai direcionar mais o nosso tratamento, o nosso plano de tratamento, não é muito mais a relação molar, mas eu vou iniciar principalmente com a posição dos incisivos superiores e inferiores. A gente vai ver isso em breve, tá? E por fim, né, dentro desse sistema dinâmico da Ortho-i, eu coloco até a educação também, que é isso que a gente está fazendo aqui com vocês, que é o quê? É a mobilidade. Você está estudando em qualquer lugar, a qualquer momento, e isso nada mais é do que também dentro dessa plataforma, desse sistema dinâmico mais moderno, de realmente fazer os nossos tratamentos e também
aí a gente aqui ensinando isso para vocês, né? Então a gente sabe que a mobilidade a partir de agora é uma coisa muito importante e principalmente essa palavra dinâmico, ela me agrada muito e cai muito bem dentro dessa nova forma de pensar e fazer ortodontia. Iniciando a nossa forma de diagnóstico e planejamento dinâmico, se você parar para ver, eu selecionei até um trabalho onde a gente vê essa definição, onde a gente pode ver, né? Simplesmente você falar cheese, né? Na hora de tirar uma foto, que antigamente a gente falava cheese, né? Você sorri e tira uma foto, com certeza hoje não é mais um método válido de diagnóstico, né? Então, eu fui educado assim, você também foi educado assim, ao quê? Assim, tirar as fotos e fazer todo o nosso plano de tratamento sobre fotografias, né? Mas é muito claro hoje que a partir do momento que você tem filmes, né? A gente consegue fazer vídeos dos pacientes, então muda completamente a nossa forma também e a nossa eficiência de fazer um plano de tratamento, de fazer um diagnóstico, né? Então, quando você dá uma foto de frente, de lateral oclusal, lateral esquerda, intrabucal, lateral direita, ali você não está vendo o movimento, né? Você não está vendo a lateralidade, as interferências e assim por diante. Lembre-se que no planejamento digital a gente consegue agora calibrar e controlar até os pontos de contatos antes, durante e depois do tratamento. Então é fundamental a gente ter essas informações. Então aí vai essa primeira dica para vocês, que é o quê? E que faz parte do meu protocolo hoje de planejamento dentro da OrtoI, eu fazer 2 vídeos, né? Então eu faço um vídeo de 30 segundos, aonde, como eu estou assim praticamente agora, eu ponho só um tripé, uma câmera e filmo o paciente falando o quê? Normalmente. Eu faço uma pergunta, o que te motivou a iniciar um tratamento ortodôntico? Até para ter como se fosse uma queixa principal. Então a gente tem aí 2 informações importantes. A primeira porque aí ele vai deixar claro registrado, você também fica muito claro para você o que o paciente quer melhorar com o tratamento ortodôntico, mas principalmente nessa parte de diagnóstico e planejamento, eu ver como que funciona e como a relação dos lábios com o tecido mole, com o tecido duro, né? E como a exposição gengival e assim por diante, né? Então, você põe uma câmera 30 segundos, né, 1 minuto, você filma aí o seu paciente falando naturalmente, você pede para ele se reagir naturalmente, e aí você tem valiosas informações num pequeno vídeo. Se você ainda não tem um tripé, não tem luz, não tem, enfim, não tem um mini estúdio ali num canto da sua clínica, simplesmente um smartphone você consegue registrar isso, então é uma maneira muito fácil. O segundo vídeo que eu peço, aí normalmente você pode pôr até o paciente sentado, se quiser, ou de pé com o afastador, eu treino um pouquinho antes para ele fazer o quê? Simplesmente, né, morder e puxar. Então aí eu tenho, né, a oclusão deles, que depois a gente vai ver, eu consigo reproduzir, transformar vídeos em fotos, né? Então a gente consegue ter aí diferentes fotos geradas em cima de um vídeo, né? E principalmente pedir para eles fazerem, né, com o afastador os movimentos, né, de protrusão, lateralidade direita e esquerda, né? Então esse é um segundo vídeo onde depois vai ser fundamental, aonde eu vou determinar todas as guias de oclusão, de lateralidade e assim por diante durante o meu planejamento digital. Lembre-se, pessoal, que no planejamento digital eu consigo fazer o quê? Você tem que fazer, né, principalmente quem trabalha com os alinhadores invisíveis, né, que é o tema desse curso, você ver o antes e o depois, mas não só para ver se ficou bonito ou se ficou bom, é para você tem que fazer todo o seu tratamento antes de iniciar o tratamento, digamos assim, né? Então você não pode assim, põe aí os brackets, passa um 0,14 na ITAI e depois eu vou decidir se eu vou fazer a exodontia ou não. Não existe isso nem normalmente com tratamento com aparelho fixo, mas você tem que estar muito claro o planejamento, a finalização, todas as fases do tratamento antes, tá? Então você precisa de todas essas informações antes.
e aí você determina. Então você vê que uma coisa vai completando a outra, e quem participa com um planejamento digital feito por softwares, você tem que ter todas essas informações. E hoje fazer um vídeo dos pacientes é super fácil. Então essas duas dicas são fundamentais, né, para a gente começar agora, então, fazer os planejamentos dinâmicos, não só sobre fotos, obviamente, mas também com esses vídeos auxiliares. Então veja, por exemplo, né, esse é um vídeo que a gente tem e o paciente vai fazendo o quê? Simples, né? Eu peço para ele fazer a protrusão, ele vai, né, então você consegue ver exatamente os pontos, né, onde ele tem contato durante uma guia anterior, né? Você vê a lateralidade, é um paciente ali classe 2, ele não tem, olha lá, o canino não faz 100% da lateralidade de um lado, é uma subdivisão, você consegue ver o outro lado, enfim, né? São informações valiosas que você consegue em pouco tempo, em poucos segundos, controlar e que vai ser fundamental para você ter sucesso nos seus tratamentos com alinhadores invisíveis, até porque todo tratamento, todas as fases do tratamento deverá ser realizada antes do que iniciar a colocação do primeiro alinhador, da primeira plaquinha. Agora, nesse outro vídeo, como eu falei na entrevista, a gente pode ver o paciente, a gente está fazendo uma entrevista normal, aí no caso eu nem perguntei da maloclusão, ele já está usando o alinhador invisível, né? Então perguntei há quanto tempo ele estava usando, como ele se adaptou. Então o conteúdo em si, né, não é tão importante, mas sim como toda a sua percepção e toda a análise do sorriso do paciente, digamos ao vivo, em movimento, o que vai ser fundamental na hora de a gente determinar a posição dos incisivos, como eu falei, vai ser o nosso guia e uma quebra até de um pouco de paradigma de planejamento, iniciar mais pelos incisivos e não pela relação molar, né? Então esse vídeo vai te ajudar bastante a determinar a posição final dos incisivos superiores. Então, pessoal, como eu te disse, muitas vezes em cima de um vídeo você pode fazer centenas de fotos. E normalmente eu vou dando print screen, você vai, né, parando, né, e colando e recortando fotos, né, como a gente pode ver, em diferentes momentos, com diferentes hábitos, vícios de uns pacientes, enfim, em repouso de um lábio normal, né, diferente quando você está, às vezes, registrando só numa foto. Então, de um vídeo você acaba gerando muitas fotos que vão ser fundamentais aí nesse planejamento dinâmico. Seguindo então na coleta dos dados para a gente poder fazer esse planejamento digital com excelência, né? Então, a primeira dica é essa coleta desses vídeos, desse material, né? E obviamente depois os exames radiográficos digitais normais, né? Então, em termos de documentação ortodôntica, Adriano, eu preciso iniciar um tratamento com alinhadores invisíveis, qual documentação que eu preciso ter? Bom, eu já estou dando aí as dicas para vocês, né? Esses vídeos são complementares, você pode fazer dentro do seu próprio consultório, mas os exames eu já de rotina, independente da forma de tratamento, eu peço todos os exames digitais. Então você precisa ter esses exames, né, se você não for feito em aparelhos digitais, mas você vai ter que digitalizar as imagens impressas que você receber, seja de fotografia ou radiografias. Então já peça uma documentação digital padrão, né, com as fotos que você tem preferência, e também intrabucal e extrabucal. E as radiografias, obviamente, o número maior de radiografias que você tiver acostumado, mas a gente trabalha com as teleradiografias em norma lateral e a panorâmica, e a tomografia precisa para todos os casos? Não, né? Não necessita tomografia para todos os casos para tratar com alinhadores, principalmente, simplesmente a teleradiografia em norma lateral e a panorâmica e umas incisais, periapicais, se você precisar, para controle do periodonto, mas esse é o material tradicional, então, para você fazer os seus tratamentos com os alinhadores invisíveis.